lá tratar sobre o cálculo amostral para estudos de confiabilidade baseados no coeficiente de correlação intraclasse. Então aqui eu trago duas possibilidades, né, de cálculo amostral. Então trago essa informação para reflexão, né, e uso, né? Então olha só, a primeira possibilidade diz respeito ao checklist do próprio COSMIN. O COSMIN é um guideline para estudos, né, de propriedade de medida, ou seja, instrumentos de autorrelato, como escalas e questionários. E aí o COSMIN, ele coloca que no checklist, né, quando você está fazendo uma revisão sistemática sobre um determinado instrumento, ao analisar a confiabilidade, você estabelece aqui critérios com relação ao tamanho amostral. Então, maior ou igual a 100 pacientes, nós temos aqui, muito bom. Entre 50, deixa eu colocar em tela cheia, entre 50 e 99 pacientes, adequado. 30 a 49 seria duvidoso, né? Mais ou menos. Menor que 30, inadequado. Tá? Então essa é a possibilidade 1. E aí você utiliza com base no COSME e referencia o COSME com relação a essa possibilidade. A segunda possibilidade é calcular, né, por meio de algumas calculadoras online. Então eu trouxe essa calculadora aqui, desse site. Tá? Então, deixa eu acessar aqui a calculadora. Então ele pede alguns valores. Né? Então ele pede aqui para calcular o mínimo aceitável para confiabilidade, né, o valor de CC. Ele pede aqui a confiabilidade, o valor de CC esperado. Ele pede aqui o nível de significância, né, o alfa, o poder do teste, o número de repetições e sujeitos, né, ou se for teste, reteste, quantas vezes repetiu ao longo do tempo, se for interexaminadores, quantos examinadores foram utilizados, e a taxa de porcentagem aqui de perda. Tá? Então é uma calculadora relativamente simples. Como você atribui esses valores aqui? Vou dar uma opção. Imaginemos então que eu estou fazendo um estudo investigando o 2-Minute Step Test, que é um teste de capacidade funcional, resistência aeróbia, né? E esse aqui foi publicado em pessoas com dor lombar, né? Imaginemos que eu estou fazendo agora em pessoas com ciatalgia, né? Uma dor irradiada aí em virtude de hérnia de disco. Então eu quero verificar essa confiabilidade. Então eu vou utilizar parâmetros baseados, né? E vou tentar aproximar. Então eu venho aqui, imaginemos que eu estou falando de teste-reteste. Tá? Então eu venho aqui numa tabela, a tabela 3 é teste-reteste. Né? E eu tenho aqui o ICC de 0,90. Bom, então eu espero algo semelhante, né? Já que existe algum grau de semelhança entre os estudos, 0,903. E qual é o mínimo aceitável? Bom, aí a gente pode pensar em utilizar o menor valor do intervalo de confiança, ou a gente pode utilizar, por exemplo, a classificação de Fleis, que é esta aqui. Tá? Então, Fleis definiu, né? Menor que 0,40 baixa confiabilidade, entre 0,40 a 74 moderada confiabilidade, entre 75 e 90 substancial, acima de 90 excelente. Então, de repente, eu quero que o meu estudo seja pelo menos substancial, né? A confiabilidade no mínimo, né? Então eu coloco 0,75. 0,05, o nível de significância alfa, um poder de 80%. 2 examinadores, vou colocar aqui uma perda de teste e reteste de 20%. Pode ser 20, 30, né? Então, eu tenho aqui uma amostra com 39 sujeitos. Tá? Então, sample size, né? Sem a perda amostral e com a perda amostral. Se eu estabelecer 30% de perda, eu vou ter aí 45 pessoas por grupo. Tá bom? Então, essas são duas possibilidades de se pensar sobre o cálculo amostral para estudos de confiabilidade.